Olá, queridos e queridas, tudo bem com você? Larissa Zilli aqui para conversar sobre um assunto polêmico dessa semana. Larissa Manoela abdica de 18 milhões da sua fortuna para que seus pais a deixassem em paz. Será mesmo que essa seria a manchete correta para essa história? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Vem comigo. O primeiro ponto importante que a gente tem que colocar em perspectiva é o seguinte: existe ali 3 pessoas compondo o campo energético, o campo eletromagnético da carreira dessa menina, da carreira da Larissa Manoela. Ou seja, a Larissa, que é quem vai trabalhar, que é a funcionária, a operadora, né? A pessoa que vai estar lá na frente fazendo o operacional, beleza? Por trás da Larissa tem a parte de suporte, a parte da estrutura, a base e o financeiro, que são as pessoas que irão definir quais são os trabalhos que a Larissa vai fazer, como esses trabalhos serão feitos, se aquilo está de acordo ou não com o que a Larissa quer mostrar, com o bem-estar da Larissa, o financeiro, se aquilo vai valer a pena, se não vai valer a pena. Ou seja, o pai e a mãe são os empresários da Larissa. Eles fazem parte, são CEOs da empresa, eles fazem parte do controle, do gerenciamento. Beleza? Então, a Larissa tá aqui embaixo, é a trabalhadora, beleza? De acordo com a forma que eles trabalharam, né? A Larissa Manoela tá aqui embaixo. Por que eu sei que ela tá aqui embaixo? Porque os pais simplesmente dividiram a empresa em 98% da empresa são dos pais e 2% é da Larissa. A Larissa ganhava mesada, a Larissa não tem acesso à conta bancária, não tem acesso aos rendimentos, não tem acesso ao lucro, né? Que é o que ela reclama. E uma outra empresa que era para ser 33%, 33%, 33%, né? Ficaria 66% para os dois e 33% para ela, também não foi dividido assim o patrimônio dos três. Então, o que a gente entende é que, na visão dos pais, eles tinham uma empresa em que a Larissa trabalhava e eles coordenavam todo o crescimento, a gestão e a estrutura da empresa. Era isso que acontecia, certo? Aí, então, esse campo energético, né, totalmente desequilibrado, totalmente desigual, energeticamente falando, ele vai fluindo enquanto a menina Larissa, que é a pessoa que está à frente da empresa, né, construindo a imagem da empresa, ela é a imagem da empresa, enquanto ela vai construindo a empresa, fazendo a empresa crescer com o seu talento, o seu magnetismo e a sua energia de carisma. Lá no backstage temos os pais, né, organizando o dinheiro, organizando os trabalhos, organizando a fortuna. Conforme o tempo vai passando, esse tipo de relacionamento que eles têm acaba desproporcional energeticamente, acaba se desgastando. Por quê? Porque a energia é desproporcional. Porque a mãe e o pai tratam a Larissa como funcionária. Eles entendem que, como eles abdicaram da vida deles para que a Larissa pudesse ter uma carreira, eles são donos da carreira da Larissa. E ninguém é dono da energia de ninguém. É por isso que todo esse bafafá tá ocorrendo agora, né? Toda essa confusão tá acontecendo. Tá certo? Quando
esse fio energético que liga os três começa a se desgastar conforme a Larissa vai crescendo, a Larissa vai percebendo algumas coisas, a Larissa vai entendendo o mundo onde ela vive, a Larissa vai entendendo e conversando com outras pessoas da idade dela, porque ela começa a sair sozinha, ela começa a ter novas amizades, ela foi pra Globo, né? Ela começa a conversar com outras pessoas, entrar em contato com outras realidades, né? Ela já não é mais uma criança, ela consegue assistir a história da Britney Spears, ela tem a história das Kardashians, das Williams, né? Tem muita história de famílias que construíram patrimônio como a dela. Então, assim, com o tempo e a Larissa crescendo, ela vai começando a entender o desgaste que é viver da forma que os empresários, pais, decidiram que ela tem que viver. E que não está certo e está desequilibrado. Ela trabalha muito, ela faz muito para receber muito pouco. Ela está se doando demais para receber muito pouco, para ficar presa numa gaiola, para não poder fazer o que quer com o dinheiro dela, com a vida dela. Então ela começa a perceber tudo isso, ela começa a se preocupar com isso e ela começa a indagar os pais sobre isso. E aí? De qual que é? Quanto que eu tô ganhando? Como é que tá funcionando? Quais empresas estão no meu nome? Qual que é o meu faturamento mensal? Qual que é o meu faturamento anual? Quanto eu tenho em patrimônio? Então, toda essa conversa começa a surgir e essa conversa acaba gerando o início dos desgastes, porque os pais são os controladores, né? A mãe, se você for pensar em arquétipos femininos, a gente vai pensar nas deusas gregas, por exemplo. A mãe dessa menina, ela deve ter deusas como a Hera, que é essa manipuladora que quer receber e tá no topo, né? E que considera a Larissa uma funcionária, afinal de contas, 2% do patrimônio da empresa é da Larissa, né? Não tem nenhum sentido. Como se ela ganhasse um salário por atuar. Ela também deve ter a Deméter, que é essa deusa mãe, né? É a mãe que escolhe abdicar da sua própria vida para doar a sua energia, a sua vida na construção da carreira da filha. Mas a gente percebe que ela não se doou para a carreira da filha pela briga que está acontecendo agora. Ela construiu uma carreira de empresária, então ela tem uma antena muito forte. Ela construiu uma carreira de empresária nas costas da filha dela, né? Ela construiu uma carreira de empresária bem-sucedida com os trabalhos que a filha dela fez, tá certo? Então, a gente tinha até aí, até os 18 anos da Larissa Manoela, um campo coeso, certo? Com energias não tão positivas assim, porque era desequilibrado, né? Uns acham que faz mais que os outros, se consideram mais importantes que os outros dentro desse campo. Então, o campo, ele é formado por ondas, não que se conectam e se expandem, né? Senão, seria interferências de ondas construtivas dentro do campo eletromagnético. Ali não. Ali, a interferência de onda era destrutiva. E aí aquilo vai batendo, vai batendo, vai batendo e vai aniquilando o campo coeso eletromagnético. Então, funciona por um tempo, enquanto as pessoas estão construindo juntas, mas o desgaste do campo é por causa da energia utilizada para construir essa empresa de 3 pessoas, né? O desequilíbrio energético, ele vai causar a aniquilação do campo com o tempo. Com o tempo vai desgastando e o campo morre, ao invés de crescer essa empresa da Larissa Manoela infinitamente, os 3
estarem felizes e curtindo tudo que eles estão construindo, que é o que todo mundo que assiste pensa, né? Como é que eles estão brigando, sendo que tem ali 20 a 30 milhões de patrimônio, se não mais, né? É o que tá ali, esse patrimônio é o que tá no imposto de renda, né? Porque pode ter muito mais que isso. E como é que, por que eles estão brigando, né? Pelo controle majoritário, né? Das empresas, justamente por causa do tipo de energia, né? Uma era na sombra. Mais para frente, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês as personalidades das deusas, desses arquétipos, para que vocês entendam e busquem quais as personalidades vocês estão exprimindo na vida de vocês e o malefício e o benefício que essas energias arquetípicas podem trazer para o teu campo eletromagnético, beleza? Então, a gente se assusta, né? Como é que os pais que desistiram, que abdicaram da carreira deles para se dedicar ao empresariado, né, a ser empresários da filha, e eles são tão bem sucedidos nesse quesito, nessa empresa, e causa todo esse transtorno só porque a filha agora quer utilizar o patrimônio que ela construiu, ela quer saber dos contratos, ela quer saber com o que ela vai trabalhar. Ela chegou num ponto que talvez ela saiba que ela não precisa mais trabalhar com coisas que ela não quer, afinal de contas, ela pode não estar querendo mais trabalhar só por dinheiro, né? E sim, agora ela está querendo trabalhar com coisas que façam sentido para ela, não façam sentido para a empresa, mas sim para ela. E aí os pais, né, que estão no controle da empresa, não gostaram nada disso e não admitiram essa mudança dentro do campo eletromagnético, que era uma mudança que iria acontecer de qualquer forma, porque não era um campo com energia construtiva. A forma como as pessoas de dentro do campo enxergam o campo era uma forma desproporcional energeticamente, né? Uma se enxergando como vítima dos dois, né? E os outros dois se enxergando como vítima, né, dela. Ela é ingrata. Olha o que a gente fez por ela. Então, olha a quantidade de energia negativa que tem dentro de um campo elétrico, magnético, maravilhoso, né? Que deveria ser de construção, de crescimento, só de expansão. E não. As pessoas com por não trabalharem o ego delas, né, durante todo esse processo, por não equilibrarem as forças durante todo esse processo, de não entenderem que as coisas estão mudando conforme a menina vai crescendo, né, que é importante que o relacionamento dela lá dentro também mude, onde já se viu aquela mãe achar que vai controlar a filha com 18 do mesmo jeito que controla a filha com 4. Não tem nenhum sentido, né? E agora os pais dizerem que ela é ingrata porque ela cresceu e ela quer ter uma vida, né? E ela não precisa mais do controle excessivo que uma criança de 4 anos precisa, de uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 precisa. Agora com 18, com 21, 22, ela não precisa mais desse controle. Então não houve uma alquimia nessas energias, né? Porque com 4 anos a empresa era de um jeito. Com 10 anos a empresa cresceu, expandiu e as energias deveriam ter sido renovadas. Com 14 anos, mais uma renovação energética, né? Colocar um plástica mental aí nessa família para fazer o equilíbrio das sombras, né? Colocar luz dentro desse relacionamento, equilibrar as energias, entender o que cada um está sentindo, né? Ser conversado, trazer as sombras para a luz, para reequilibrar. E aí passa mais um tempo, com 18 anos, ela tá com outra cabeça, né? Os pais têm que aceitar que as coisas mudaram, que a empresa vai mudar e colocar um plástica mental de novo, né? Para fazer uma renovação nas energias, né? E aí, como não houve essa reformulação das energias,
como não houve uma atenção para isso, o que acontece? Fica naquela zona de conforto, e a zona de conforto ela vai ficando muito pesada com o passar do tempo, e vai pesando, e conforme essa menina vai ficando mais velha, e vai entendendo as coisas, e vai entendendo mais, e os pais vão tentando segurar, né, dentro daquela gaiola mais ainda, vão espremendo mais, e a gaiola vai ficando pequena para ela, pequena para ela, pequena para ela. Os pais não trabalham a energia, ela não trabalha a energia porque ela não sabe o que ela tá fazendo, a única coisa que ela sabe é que ela tá se sentindo sufocada, que até que explode, né? E aí acontece o separatio. Ela simplesmente vai embora e não aceita mais, cata tudo que ela tem e desaparece, que foi o que eu acabei fazendo na minha infância, né, na minha adolescência, no início da minha idade adulta, né? Com 20 e poucos anos, assim como ela, eu simplesmente encerrei o ciclo e falei, não, chega. Apesar de eu querer muito que a gente caminhasse junto, vocês não entendem as minhas necessidades. Vocês querem controlar quem eu sou, né? Julgar quem eu sou, controlar os meus comportamentos, a forma como eu falo, a forma como eu vivo. Não dá mais, né? A gente pode ir junto com vocês me respeitando, mas como vocês não querem me respeitar, então nós vamos por caminhos diferentes, né? E a mesma coisa que ela falou no final é que ela deseja sim, que ela tem muita esperança que eles voltem a ser uma família. Mas eles não são uma família desde quando ela tem 4 anos. Então, eles ficaram 4 anos como família. E depois dos 4 anos até os 22 anos, virou uma empresa aquilo. Então, eles não têm um relacionamento de família. Eles têm um relacionamento empresarial. Aconteceu o mesmo com o Neymar. Se você assiste o documentário do Neymar, o pai do Neymar fala isso. O pai do Neymar também não conseguiu, dentro da família, equilibrar as energias, certo? Ele não conseguiu fazer uma plástica mental para cada mudança de fase que acontecia ali, né? Entender as energias, acolher as sombras, né? Trabalhar com o que estava acontecendo e fazer a transmutação, né? Aquela transformação da essência energética do campo da família, porque também era uma empresa familiar, né? O pai, o empresário, o Neymar, o jogador, e a mãe e a irmã ali do lado, ajudando a construir o campo eletromagnético que estava fazendo a sustentação da carreira do Neymar. E o pai dele mesmo fala: eu construí uma empresa fantástica para o meu filho e perdi a minha família no meio do caminho. Então, ele perdeu a noção da família, que é o amor, a alegria, a diversão, o contato, o carinho, e ele focou muito pesadamente nessa parte do ego, né? Essa parte empresarial, séria, travada, rígida, e acabou perdendo os filhos e a esposa dentro desse caminho, porque inclusive o Neymar fala que não tem uma relação de pai e filho com ele. É o empresário, não é o pai. E isso é muito triste, né? Porque são famílias que tinham tudo para crescer de forma coesa, mas por não olharem para dentro, por não olharem para a energia daquele campo, né? Eles não poderiam ter deixado a energia do trabalho, né? Consumir a energia do amor familiar, a energia do trabalho, das pressões externas, dos contratos, do dinheiro que estava sendo recebido, dominá-los, né? E ser muito maior do que a energia da família, que é o amor, o respeito, o carinho, a alegria, a diversão. Existem outras famílias que a gente também conhece que conseguiram manter o foco nesse crescimento familiar ao mesmo tempo que fazia, né, o crescimento da carreira dos filhos. E eu vou pontuar essas famílias mais para frente,
Então, voltando para a questão da Larissa Manoela, quando ela começa aos 18 anos, querer sair daquela zona de conforto, querer mudar, né, a prisão onde ela vivia, querer ser mais independente, né? Qualquer menina com 18 anos quer se tornar dona da sua própria vida, dos seus próprios comportamentos, do seu próprio futuro. Ela não quer mais aceitar o que ela vivia antes. Então, é uma transformação, né? Quando a Larissa chega próxima a essa idade, passa essa idade, ela quer tomar conta da vida dela, então ela inicia o caos. Ela pega a espada e começa a fazer a separação. E aí, o que acontece? Dentro da família da Larissa, que é desse campo magnético, né, dessas 3 pessoas, tinha uma zona de conforto, né, em que os empresários controlavam a carreira. A Larissa era controlada e aceitava esse controle, os empresários controlavam e gostavam de controlar. Então, eles viviam nessa zona de conforto e existia um crescimento dentro dessa zona de conforto. Quando a Larissa resolve que aquilo está muito pesado para ela e aquilo tem que acabar, o que acontece? Ela começa a quebrar essa gaiola da zona de conforto, essa prisão da zona de conforto. E aí, tudo que está em volta vai se rebelar contra a Larissa, que está querendo fazer a separação, que está querendo sair. Então, os pais, ao invés de sentar com a Larissa, entender o que está acontecendo, entender quais são as novas, para que eles fiquem juntos, né? E evoluam junto com a Larissa, os pais bateram de frente com ela. E como ela tem mais força, porque é ela hoje, né, que com tudo que ela produziu, é a imagem dela que é a empresa, não são os pais. Então, os pais sozinhos não conseguem fazer nada se a Larissa não quiser fazer. Então, aí o que acontece? Ao invés dos pais tentarem essa organização energética, melhorar o campo, evoluir, eles começaram a resistir. E aí esse campo dessa empresa familiar caiu na Nigredo. O grande problema, o que é a Nigredo? A Nigredo é a catarse. É o momento de transformação. É o momento que você tem que aceitar que a sua vida está mudando, que não tem mais como ser do jeito que era antigamente e que agora você precisa se transformar e aceitar que as mudanças estão vindo e que não tem mais o que fazer. Você está muito apertado aqui para você, está muito difícil aqui para você e você precisa sair. Você precisa mudar porque está insuportável. Você chegou num fundo do poço e dali não dá mais. Então, os pais não percebem que isso vem acontecendo, né? Porque tudo isso veio acontecendo a partir dos 18 anos dela, né? Então, se os pais tivessem percebido essa mudança energética, né? Eles poderiam ter feito uma soluço, né? Utilizado a gratidão, o amor e o carinho, para quê? Para reorganizar, reestruturar a empresa. Mas eles não concordaram com as mudanças, resistiram às mudanças, brigaram com as mudanças, foram contra todas as mudanças, não aceitaram nenhuma das mudanças e obrigaram a Larissa a ir embora, certo? Ela quebrou com tudo, se separou. E aí agora essas duas partes da cisão, né, a Larissa e os dois, estão sofrendo a Nigredo deles, porém agora separados. Por quê? Porque eles separaram o campo. Se eles tivessem feito a Nigredo do campo, né, cuidar das sombras do campo com amor, com carinho, fazer um soluço, eles conseguiriam pegar esse campo e elevar a consciência desse campo. Se todos, né, juntos decidissem
equilibrar as energias para crescer juntos, o campo não teria sido destruído, aniquilado. Mas não foi assim que aconteceu. Aquele campo era composto de 3 pessoas, 2 disseram não e uma disse sim para as mudanças. E aí, nesse cabo de guerra, o campo foi destruído. É isso que acontece nos casamentos, é isso que acontece nas famílias de origem, né? Quando as pessoas não decidem juntas evoluírem, encontrar um equilíbrio para viver juntas em harmonia. Quando sempre um lado quer provar para o outro lado que está mais certo. E aí aquele campo que antes era de harmonia e poderia junto expandir e construir, acaba virando um campo de desarmonia, com interferências de ondas eletromagnéticas destrutivas, e o campo simplesmente é aniquilado. Por quê? Muita interferência de onda destrutiva, muita energia negativa, e destrói o campo, e as pessoas se separam, tá certo? Então, esse foi o grande problema deles, né? A não saída da zona de conforto para cada conflito que aparecia. Então, a dona Hera, que é a mãe dessa Larissa Manoela, ela usava a força, a pressão, né? A manipulação, de acordo com os áudios que a gente escuta dela, você escuta que ela manipulava, né? Então, e não deve ser de hoje, né? Ela deve ter vindo manipulando a mente da filha dela, né? Um tipo de narcisismo, certo? Olha só, eu dediquei a minha vida a você, eu parei a minha vida para ser empresária da sua carreira. Ela não fala que ela construiu uma carreira para ela junto com a carreira da filha, porque ela não acha isso. Ela tem 98% junto com o marido das empresas. Ela acha que é a vida dela aquilo ali, né? Então, ela parou tudo e construiu a vida dela em cima da vida da Larissa, né? E essa manipulação, essa energia negativa que ela utilizava, e o pai também, né? O pai devia ser um pai mais submisso, mais quieto. A mãe com uma energia negativa muito alta pelos áudios, pela forma como ela se comunica, pelas coisas que eu pesquisei na internet, dá para perceber que ela é mais controladora. E o pai mais, né, aquele mais gordinho, tal, fica do ladinho, mais submissão. Ela com uma energia, um ânimos negativo muito alto, né? E ele com uma ânima negativa também, presa lá dentro dele, ele mais quieto, ela mais mandona, né? Desequilibrando já o relacionamento deles e, obviamente, desequilibrando o relacionamento familiar. E aí vira o caos, não é verdade, meus amores? É verdade. Essa zona de conforto, então, poderia ter sido quebrada de outra forma? Poderia ter sido feita com amor, com carinho? Poderia, mas eles escolheram a resistência. Eles escolheram a calcinátil, eles escolheram queimar, sofrer, né? Eles não escolheram olhar para tudo que estava acontecendo, refletir sobre tudo que estava acontecendo na vida deles e escolher um caminho de equilíbrio. Eles escolheram destruir tudo pela competição de quem é o dono, quem fez mais, quem manda mais, quem pode mais, né? E isso gerou a destruição do campo eletromagnético de uma empresa que crescia muito, né? Mas com certeza crescia ainda travada, mesmo com tanto crescimento que teve, porque a Larissa deve expandir bastante, né? Ela deve ter um magnetismo muito grande para conseguir expandir tanto, né? Em 14 anos, mesmo com toda essa tortura psicológica que deve ter acontecido no decorrer de todos esses anos, ela conseguiu um patrimônio de 30 milhões para essa empresa, sendo ela a capa, né, da empresa.
Mesmo assim, mesmo sendo travado e difícil, ainda conseguiram juntos um patrimônio de 30 milhões, certo? Então, isso acontece na sua vida também, isso acontece na minha vida também, já aconteceu, né? Isso também acontecia na vida dos meus alunos que estão fazendo o plástico, estão acabando, né? O Plástica Mental comigo, né? Essa dificuldade de encarar as catarses, encarar a necessidade de mudança com amor, carinho, tranquilidade e querer brigar com as mudanças, resistir às mudanças, resistir ao desgaste daquela forma de viver, né? Resistir, não querer criar uma nova forma de viver com alegria, com amor, com paz e tranquilidade, querer brigar, né? Brigar para continuar tudo do jeito que tá. Mas isso não existe. Você já viu na natureza algo que continua por anos e anos exatamente do jeito que era, sem nenhuma mudança? Não existe, não é permitido isso no planeta Terra. É necessário a mudança, porque sem a transformação vem a morte. Então, ou você se transforma ou você morre. Não tem outra opção. Se a lagarta escolhe não se transformar, ela escolhe a morte, ela escolhe morrer. Não é verdade? E vocês sabiam que dentro do nosso cérebro, sempre que a gente entende que a gente precisa começar uma transformação dentro de nós, nós também temos esses gerentes, esses empresários dentro da nossa cabeça, aqui dentro, que são quem? As nossas células, que estão comandando a nossa zona de conforto que foi instaurada nos últimos tempos. Então, se você vive numa zona de conforto e sempre você está repetindo comportamentos desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, há bastante tempo, há vários anos, e aí você decide que aquilo não dá mais para você, mas todo dia você acorda e faz igual, e cai no erro, e aí você faz de novo, e cai no erro de novo, e cai no erro de novo, e aí você vai, tenta e cai no erro de novo. O que está acontecendo dentro do teu cérebro? Tudo aquilo que aconteceu dentro do campo eletromagnético dessa empresa de 3 pessoas, né? Larissa, Manuela, o pai e a mãe, acontece também dentro do teu cérebro, né? Quando você decide que você vai se transformar, as suas células começam a fazer uma rebelião contra você. Os seus neurônios, eles entendem, né? Quem está no comando entende que que eles estavam no controle até agora, né? Onde já se viu você querer mudar alguma coisa, sendo que há X anos atrás, quando você resolveu entrar nessa zona de conforto, você deu o controle para o seu corpo, você deu o comando para o seu corpo. Você não escolheu os pensamentos, você não cuidou da energia, você não decidiu as suas ações, você colocou tudo no piloto automático. Então, o piloto automático, o seu ego, né, as suas células, elas vão do seu corpo, elas vão entrar numa rebelião. Elas vão se rebelar contra você e vão utilizar o seu cérebro para criar estratégias para te enganar e te fazer voltar para o controle delas. Aí, quanto mais você briga com aquilo, quanto mais você reclama, quanto mais você resiste, quanto mais você tenta fazer algo assim, mudanças drásticas, mais forte o seu corpo vem, mais forte as suas células nervosas vêm para te trazer de volta para o lugar de onde você não tem que sair, afinal de contas, você colocou elas no comando. Elas estão no controle. E aí vira uma briga, né? Entre esse controle automático e você querendo sair do controle automático. Quando você briga, o que você está fazendo dentro do teu corpo? A mesma coisa que a família da Larissa Manuela fez com a família dela. Eles não chegaram a um equilíbrio com amor, carinho, tranquilidade e paz. Eles brigaram até que se separaram.
Mas aqui a gente não consegue se separar, né? Das nossas células, a gente não consegue. Então a gente briga, reclama, se revolta até um ponto que o que acontece? O nosso corpo começa a adoecer. As doenças começam a aparecer, a dor começa a aparecer. Tamanho a resistência que a gente está impondo às mudanças, tamanho as dificuldades que a gente está impondo às mudanças, tamanho a briga interna nos pensamentos que a gente está tendo quando a gente sai e começa a conversar com as pessoas sobre a dificuldade que está sendo a nossa vida. O tanto de julgamento que você está fazendo, né? Não, porque eu sou assim, eu sou assado, não aguento mais, eu não tenho jeito, lá. Você brigando com o seu piloto automático, e o seu piloto automático ficando extremamente revoltado, porque até então ele estava controlando tudo e você estava fazendo tudo que ele estava mandando e agora você vai se rebelar? Como é que é assim? Como é que acontece? É por isso que não dá certo. É por isso que você não consegue construir os seus sonhos, como uma família Kardashian, por exemplo, como a família dos Williams, da Venus e da Serena Williams. Você não consegue porque você briga, porque você resiste, porque você queima. E aí dói. E aí você precisa sofrer um corte muito forte, cair no fundo do poço, sofrer uma dor dilacerante, né? Para que você entenda que não é assim que você vai chegar em algum lugar. No Plástica Mental a gente fala muito sobre isso. Você não precisa sofrer. Existem ferramentas que você pode utilizar para equilibrar o seu campo sempre que uma questão aparece. Para você não deixar que essa questão negativa tome conta da sua vida, entre no piloto automático e depois você tenha que brigar de foice com ela, fazer uma separação à força que te faça sofrer absurdamente, que te traumatize, né? A ponto que da próxima vez que você tenha que mudar, você fique morrendo de medo de fazer isso, porque doeu muito. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa sofrer desse jeito. A gente não precisa deixar um relacionamento amoroso chegar num colapso para resolver, né? Colocar mudanças que sejam benéficas para as duas pessoas. Porque se chegar num colapso, não tem volta. Normalmente acaba. Destrói. Desgasta demais, perde o respeito, acaba, destrói. Um relacionamento de 26 anos, eu tenho um relacionamento de 26 anos, vocês acham que eu vivi com a mesma pessoa há 26 anos? Que ele viveu com a mesma pessoa há 26 anos? Eu comecei a namorar com 15, 16 anos e ele tinha 19, né? Eu ia fazer 16 e ele já tinha 19. Por quantas fases nós passamos ao longo desses 26 anos? Para que esse relacionamento seja como é, né, de expansão, temos independência financeira, temos uma família maravilhosa, somos completamente apaixonados, temos hobbies em comum, nossos filhos são felizes e são saudáveis. O que aconteceu, né? Como é que consegue? Porque a gente usa a energia da disputa, saber quem é que tá mais certo que o outro, quem é que dá mais que o outro, quem é que conseguiu mais que o outro. Não. A gente usa a energia do amor, da parceria, do equilíbrio. Ninguém dá mais que ninguém. Os dois estão construindo juntos e agora os 4, né, contando com os meus filhos, estão construindo juntos o crescimento desse campo eletromagnético, para que juntos nós consigamos expandir cada vez mais. E daqui a pouco os meus filhos vão querer construir a vidinha deles, da forma deles, da ideia deles, e vamos estar juntos, nos transformando juntos, para que consigamos juntos crescer, né?
Então, quando você vai fazer a comparação energética, vamos lá. Eu coloquei aqui exemplos para eu falar para vocês. O caso da Serena Williams e da Venus Williams, né? Elas têm elas têm hoje, né, 41 anos, e um patrimônio líquido de 350 milhões de dólares, ou seja, são bilionárias se você for pensar em real. Vamos comparar com a Larissa Manoela, então vamos pensar em real. Então, nessa carreira delas, que começou aos 14 anos, elas começaram a jogar profissionalmente aos 14 anos, nessa carreira de 20 e poucos anos, né? O que acontece? 26 anos, né? O que acontece nessa carreira delas? Elas fizeram bilhões. Bilhões. Como é que foi construída essa carreira? Eu já fiz um vídeo sobre isso para vocês, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, dos dois. Ele domina a lei da atração e você também vai, né? Então, nesse vídeo eu assisti o filme deles e conto para você a história e faço um comparativo com a lei da atração, né? Como é que foi que ele criou um plano antes delas nascerem? Ele criou um plano para elas, para as filhas que ele nem tinha, né? E aí, ele tinha 5 filhas e construiu 2 campeãs. Ele não só construiu 2 campeãs, ele manteve a família unida, ele e a esposa, os dois treinavam as filhas, né? Os dois coordenavam. Você vê o tanto que ele se importava com a humildade, o sentimento de felicidade, alegria, amor dentro da família, a tranquilidade, o respeito, a diversão, né? Nunca deixar a diversão de lado, né? Sempre manter a família junto, se divertindo, alegre, feliz, um apoiando o outro. Então, além delas terem aceitado executar o plano que o pai propôs, eles ainda utilizaram a interferência de onda construtiva e expandiram o campo. Chega o momento em que a Vênus tem que assinar um contrato lá, quando ela tinha 14 anos, e a galera vem conversar com ele sobre o contrato, né? Sobre ela jogar no profissional. E nesse momento, ele tá com medo de soltar o controle, né, da carreira delas, mas a mãe ajuda ele, mostrando para ele que ele tem que soltar o controle, senão ele vai perder a filha. Esse foi o insight que a mãe da Larissa Manoela não teve, certo? Ela é muito controladora, né, com o ânimos negativo muito elevado, ela perde essa vulnerabilidade feminina, ela perde essa delicadeza feminina, essa forma feminina criativa de enxergar as situações. Ela fica no masculino, na energia masculina, e ela não vê. Então, essa postura da mãe, porque eles mantiveram a energia masculina e feminina equilibrada lá dentro daquela família, né? A mãe sempre como mulher e ele sempre como dono, como homem. Eles mesmo, você vê lá na dinâmica deles, ele tá sempre à frente e ela sempre fica quieta, né, tal, na estrutura familiar deles. Eles mantiveram os posicionamentos feminino e masculino. E você vê como foi crucial isso ter acontecido naquele campo magnético, as energias estarem feminina e masculina estarem bem equilibradas, porque na hora que a energia feminina foi chamada para dar uma baixada na energia masculina do cara, porque se ele continua forçando só com o controle dele, com a opinião dele, do jeito dele, que até agora tinha dado certo, mas a partir de agora pode ser um momento que tem que parar, tem que mudar a constituição daquele campo eletromagnético, tem que entrar outras energias para continuar expandindo o campo. Naquela hora, a mãe foi crucial,
Porque ela coloca pro pai a visão de que ele tem que soltar o controle, senão ele vai perder, vai quebrar. A menina nunca mais vai voltar a ser quem ela era antes, porque ela já era uma profissional formada, assim como a Larissa Manoela é. Ela já era profissional, ela já era boa, o talento já era dela. Mas para o pai continuar ajudando a filha a crescer, ele deveria soltar o controle naquele momento. E o pai escuta a mãe e ele vai na reunião e ele solta o controle e ele pede que o empresário, né, o dono da marca, eu acho que era Nike, ele dê o contrato para a Vênus decidir o que ela ia querer da vida dela. A Vênus teria que decidir, não mais ele. Então, eles agora eram parceiros. Se até então ele decidia tudo sobre a carreira dela, naquele momento ele baixou a bola e todos ficaram na mesma posição. Ele ainda continua sendo pai, a mãe sendo mãe e ela sendo filha. Mas dentro da empresa familiar, todos eles têm o mesmo nível. E ela, como vai jogar, ela tem um nível ainda maior. Porque ela tem que escolher o que ela vai aceitar e o que ela não vai aceitar, porque é ela que vai estar lá na frente batendo bola. Eles vão estar atrás. Então, ela estava no controle da carreira dela com a supervisão dos empresários. Então, eles fizeram essa transformação, essa mudança, que tem que acontecer na nossa vida, que tem que acontecer nos nossos relacionamentos. Essa visão que eles tiveram de baixa a bolinha e dar lugar para nova energia entrar, você tem que ter no seu dia a dia. E quando a gente fala baixa a bolinha, cultiva a energia positiva. Entende o que você viveu no seu passado e que agora não dá mais para continuar. E abraça esse passado, abraça essas sombras com amor, com carinho, com gratidão, para que a nova energia possa entrar e construir o seu futuro de forma diferente. É isso que eu digo, que eu ensino para o pessoal lá no Plástica Mental, para os alunos do Plástica Mental, que já estão se tornando alunos transformados, porque já estamos acabando. É aprender a manipular as energias do seu campo eletromagnético para que você se transforme, para que você transforme a sua essência sem briga, sem cisão, sem quebra. Foi isso que aconteceu dentro da transformação do meu relacionamento com o meu marido, que era namorado, que era amigo. É isso que acontece dentro do meu relacionamento com os meus filhos. Não é um cabo de guerra para ver quem é que está mais certo que o outro. Eu escuto o que eles têm para dizer, eles me escutam quando eu tenho que falar alguma coisa. Existe respeito, existe equilíbrio, existe respeito com relação ao que eles querem e o que eles pensam sobre a vida deles. E eles me respeitam quando eu quero mostrar como mãe que o melhor caminho agora, que estão sob minha tutela, é melhor esse. Depois que eu explico para eles por que é melhor. E quando eles concordam, eles inclusive dão opinião e me falam que eu tô errada, que não é desse jeito, é desse, e acabam me convencendo que o outro jeito deles lá é melhor. Dentro das nossas conversas, até com o pequenininho de 10 anos, acontece assim, é tudo conversado. É um campo em expansão. É um campo que não tem briga, não tem cabo de guerra. É um campo com interferência de onda construtiva, de crescimento e expansão. Ninguém está aqui disputando com ninguém. Estamos vivenciando e experienciando a nossa vida. E quando as mudanças querem aparecer na sua vida também, é assim que você tem que se comportar. Ao invés da briga, de provar quem está certo, quem está errado, de discutir com as suas sombras, de querer trucidar as suas sombras, de odiar o momento que você estava vivendo, é abraçar o momento que você está vivendo para entender o momento, para colocar essa nova energia que precisa entrar nesse campo
para que ele expanda, porque ele não consegue mais expandir com as energias anteriores, que é o que a gente faz no Plástica. Ali ninguém sofre, ninguém briga, ninguém culpa ninguém. A energia da nossa egrégora, que a gente criou lá no Plástica Mental, é uma energia de acolhimento, de amor. Todas as técnicas que eles aprendem, todas as conversas que a gente tem nas lives, todos os conselhos, né, que eu dou durante as aulas de dúvidas ou lá no grupo de suporte, que a gente conversa na hora do desespero lá deles, tudo que é conversado é no sentido de não é necessário sofrer. Se você está sofrendo, é porque você está brigando, é porque você está entrando num cabo de guerra com as suas sombras. Você não sabe, mas é isso que você está fazendo. Então, existem outras portas que você pode abrir. Você não precisa usar só essa porta. Você pode usar a porta do bom senso, da tranquilidade, da paz, da paciência, do amor, do carinho, da alegria, da diversão, do riso. E aí, abrir várias outras portas que também vão te levar à mudança, mas vão te levar à mudança sem ficar pisando no fogo, pisando em espinhos. As mudanças vêm com dificuldades, claro que elas vêm, mas dificuldades mais fáceis de serem ultrapassadas. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de uma família muito rica, as Kardashians, né? Nessa família é nítida, porque a energia do dinheiro, gente, nas minhas crenças, o dinheiro, ele é abundância, ele é prosperidade, ele é realização do espírito na matéria. O dinheiro, ele transforma a sua energia positiva em bens materiais, né? Ele flui com você, ele quer estar perto de você, ele quer crescer com você. Quando você vibra na frequência dele, na energia dele, certo? Que é a energia do amor, do carinho, da expansão, do crescimento. Vamos prestar atenção nas Kardashians, né? Elas têm lá o programa delas, desde quando elas têm o quê? 15, 16, 17 anos, elas têm o programa delas, do reality show, e você consegue ver naquele reality show a evolução da família. Não houve uma quebra na família. A única quebra que houve foi o marido, né, que não se via como homem e quis fazer a transformação de sexo, né? E agora ele é trans e mudou de nome, foi a única quebra na família, né? Ele entrou, fez as filhas e depois ele saiu. Mas o centro empresarial daquela família são as filhas e a mãe. A mãe é empresária de todas as filhas, certo? E você vê o respeito e o equilíbrio, né? Eles mantêm um relacionamento familiar equilibrado, elas são amigas, elas conversam, discutem, se apoiam, brigam, né? Sai até no tapa às vezes, mas o relacionamento de irmãs existe e sobrevive e cresce e expande, porque agora estão cheias de filho, né? Então a família está expandindo, expandindo, expandindo. Ao mesmo tempo que a fortuna e os negócios vai crescendo, né? Então, a empresária organiza tudo, só que na hora que precisou as meninas decidirem qual trabalho que elas vão fazer, se vão ou não abrir empresas, qual tipo de nicho que elas querem ir, né? Como que elas querem fazer, a mãe, que também é uma Hera forte, dominadora, uma Atena, né? E uma Deméter, esse conjunto feminino baixa a bola, né? Não impõe, não domina, né? Existe um equilíbrio, um consenso dentro da família. E elas vão expandindo e vão crescendo. Tanto é que aquelas que querem trabalhar mais, se dedicar mais, que é a Kim Kardashian, né? Ela expandiu absurdamente. A fortuna delas é cerca de, eu vi aqui, ó, 10 a 20 bilhões.
Bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Mesmo que for só os 10 bilhões, se for somar a Kim, que já é bilionária, a Kylie bilionária e as outras que estão chegando no bilhão, a Kourtney, que é aquela mais velha, né? Que quis cuidar da família, que quis trabalhar menos, né? Mesmo ela, que eu acho que é uma que tem menos dinheiro, ela tem o quê? Os seus 300 milhões de dólares, né? Agora ela tem várias empresas, então ela pode ter crescido, né? Com as empresas, tá lá em meio bilhão de dólares. Elas são absurdamente, né, exponenciais em crescimento. A construção, né, a interferência de onda positiva que acontece ali naquela família é genial. Por quê? Porque existe o equilíbrio, existe o respeito. Eu lembro de ter visto, eu nunca vi, não consegui ver todos os episódios, mas eu lembro de uma vez a Kim tá em crise com a mãe dela, porque não estava dando. A mãe dela estava querendo impor uns trabalhos e ela não estava querendo fazer, ela estava querendo outras coisas, aí ela começou a faltar nas reuniões e deixar a mãe dela esperando, e a mãe dela pé da vida. E aí, o que a Kim decidiu fazer? Decidiu colocar dentro da empresa delas um consultor para intermediar o relacionamento delas todas, para que elas conseguissem fazer a empresa crescer com mais inteligência, com mais equilíbrio. E aí o consultor veio e equilibrou as forças ali, né? E sempre que vem alguma crise, vem alguma coisa, elas já ficam espertas, porque deve ser uma nova possibilidade de expansão, porque tá dando briga, tá dando encrenca. Então a gente tem que colocar uma energia de fora para que a gente consiga equilibrar a nossa zona de conforto, né? Tirar aquilo que não serve mais para colocar coisa nova no lugar e fazer a expansão acontecer. Então, esse conhecimento de alquimia consciencial, se a família da Larissa Manoela tivesse, teria resolvido. A família da Kim pode não, até das Kardashians e a família do Williams, ele trabalhava com lei da atração porque ele estudava, né? Então, até ele usava frases motivacionais. Então, o Williams, o Richard, ele trabalha com as energias, sim, ele trabalha com a lei da atração, é um fato. Já a família das Kardashians, não dá para saber, mas pela forma que elas conversam, elas trabalham sim muito com energia, elas sempre querem focar na energia positiva, energia positiva, energia positiva. Então sim, elas devem ter conhecimento de alquimia consciencial, pode até não ser por esse nome, mas elas trabalham sim com lei da atração. Então você vê como o campo delas cresce, como o foco delas expande, como o campo delas é de crescimento, não de destruição. Isso é uma coisa fantástica, uma coisa incrível, né? Enfim, o que é que nós temos que fazer quando a gente estuda esses casos, quando a gente olha para tudo isso? O que é importante que a gente faça para agregar para a nossa vida? É muito importante que a gente observe tudo o que aconteceu com essas pessoas e entenda o que foi positivo e o que foi negativo, qual foi o ponto da virada de cada um deles e qual foi o ponto onde eles pisaram na bola e por isso destruíram a empresa, destruíram o relacionamento. Vocês podem falar, né, no estado de consciência de vocês e no estado financeiro de vocês, que alguém com 18 milhões não destruiu nada, destruiu. Porque eles não têm a cabeça de assalariado. Eles não têm a cabeça de quem não ganha dinheiro. Eles têm a cabeça de quem tem 30 milhões dentro de uma empresa. E eles pensam com essa cabeça. E eles destruíram a empresa. A empresa foi destruída. Uma empresa que de 30 milhões poderia virar nos próximos 10, 20 anos uma empresa bilionária, vai saber. Eles simplesmente acabaram com a empresa por causa do tipo de energia que foi colocado lá. A energia de imposição, de controle, né? De não querer saber, de querer mandar, né? Um faz mais que o outro, esse controle excessivo, eu faço mais que você faz menos que eu,
né? Não ter um campo construtivo e sim um campo destrutivo. O que você tem que fazer? Observa a sua vida. Observa a sua vida e entende. Dentro da tua vida, o campo, ele tá mais para destrutivo ou tá um campo construtivo? Você está crescendo a sua vida ou você está destruindo a sua vida? A sua vida, ela expande nos relacionamentos, ela expande no trabalho, ela expande na sua carreira, né? Ela expande na sua beleza física, nas suas vontades, no seu conhecimento, ela expande ou cada vez mais você está se sentindo, entendeu? Que você está degradando, que os relacionamentos degradam, que a carreira degrada, que as coisas não dão certo. Qual é o tipo de energia que você está utilizando no teu campo eletromagnético? Uma interferência de onda construtiva para expansão, cada vez mais, com mudanças, com evolução, com entrada de novas energias, com renovação e expansão infinita, ou destruição porque você não aceita mudar um comportamento, porque você não aceita mudar o relacionamento, você não aceita ceder o controle, você não aceita parar de brigar, você não aceita mudar sua relação com o dinheiro, você não aceita mudar a forma que você se relaciona com as pessoas, você não aceita que o seu filho tenha opinião e você não manda nele, que a vida é dele e não é sua. Você não aceita que o seu marido tem um jeito de pensar e você tem outro. Então, assim, qual é a energia que você está usando no seu dia a dia? Qual é a energia que você está utilizando para construir a sua vida? Em qual base você está construindo a sua vida? Isso é muito importante que você saiba, que você defina. Tá certo? E para ajudar vocês nisso, eu preparei o desafio da atração, que vai ser realizado na última semana de agosto. E eu vou colocar o link do grupo para que vocês tenham acesso a esse desafio aqui embaixo. Beleza? São 5 passos para você dominar essa energia da atração na sua vida. Certo? Dentro desses 5 passos, eu vou mostrar para vocês tudo que o Plástica Mental tem para oferecer para vocês. E caso faça sentido para você, as vagas estarão abertas, beleza? As vagas já estão abertas para aqueles que já decidiram fazer, então já tem aluno entrando. Está no meu site plasticamental.com.br tudo o que vocês vão estudar no curso, tudo que vocês vão ver no curso nesses 2 meses. Beleza? O treinamento tem a parte teórica para vocês aprenderem, tem várias técnicas para vocês realizarem, tem lives e tem grupo de suporte para ajudar a manter esse campo de construção, né? Não de destruição, o nosso campo é construção, né? É uma interferência de onda construtiva para a expansão do nosso campo, né? Da nossa egrégora. Beleza? Os resultados dessa última turma foram maravilhosos. E o Plástica Mental está aberto para a próxima turma para você vir participar. Então, se você já decidiu, já sabe que é esse o seu caminho para a sua mudança para os próximos meses, vem fazer parte, já vai lá, compra, começa a assistir as aulas, já vai fazendo os exercícios, já vai transformando a sua vida. Se você precisa ainda de mais alguns dados, na última semana eu vou dar todos esses dados para vocês, porque as aulas começam, né? O nosso suporte, né? A nossa mentoria, a nossa nova egrégora vai começar a partir do dia 1º de setembro. Beleza? Então é isso. Beijo para vocês. Não deixe de expor a sua opinião aqui para mim, porque é muito importante eu entender se você está entendendo, se você curtiu, se você concordou, se você acha que não, que tá certo, que tá errado. Coloca a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Se você gostou, compartilhe o vídeo, mande para quem você ama, porque se todo mundo começar a olhar de forma construtiva para esses campos, né, eletromagnéticos que a gente tem à nossa volta, ao invés de famílias destruídas, vamos ter famílias construtivas e expansivas, né? E aí aquela conversa de que sozinho você faz isso e junto você faz um montão, começa a ser verdadeira, porque
Esse juntos nós podemos mais só existe para famílias e para empresas que têm pessoas com as mesmas intenções de crescimento e expansão. Quando existem pessoas controladoras e que distorcem a realidade, como no caso da família da Larissa Manoela, aí a empresa não cresce junto, a empresa acaba, a empresa tem fim, não tem legado. Tá bom? Vamos conversar mais sobre isso no próximo vídeo, onde eu vou falar das personalidades que a gente pode ver na Larissa Manoela, na mãe, no pai. Por que será que aconteceu aquilo com elas, né? E eu vou fazer outras comparações com vocês para que fique palpável para vocês e para que vocês comecem a pensar se na vida de vocês também existem essas personalidades, né? E se aquilo está construindo o seu futuro ou está destruindo, né, o teu presente, beleza? Até o próximo vídeo, adorei estar aqui com vocês. A gente se vê depois. Tchau, tchau.